Olá, caros cursistas e tutores. Que bom que estamos juntos novamente. Vamos dar continuidade à disciplina Informática Aplicada às Artes. Eu sou a professora Ana Paula e vamos dar mais um passo nessa caminhada rumo ao conhecimento. Hoje vamos falar de forma mais específica sobre o que unifica a arte e a informática, os produtos dessa união e os meios facilitadores que permitem a produção artística e toda a interatividade digital entre a arte e a informática. Mas antes de iniciarmos esse novo tema, vamos recordar um pouco do que estudamos na aula anterior. Lembrando que em nossas aulas tenham sempre à mão papel e caneta para registrar suas dúvidas e não se esqueçam de postá-las em nossos fóruns Tira Dúvidas, além de participar dos fóruns de discussão, para estudar o conteúdo e tecer a aprendizagem conosco, professores, tutores e colegas. Lembre-se que cada dúvida ou discussão deve ser postada no fórum correspondente à aula dada. Vamos começar! Na aula anterior, falamos sobre as técnicas de arte e sua evolução desde os primórdios da pré-história. Vimos como o homem evoluiu na forma de se expressar artisticamente pelos seus desenhos nas cavernas, que recebe o nome de arte rupestre, e como desenvolveu ferramentas de acordo com as suas necessidades e para aprimorar a técnica que utilizava para a produção das mesmas. Cada período foi marcado por uma transformação. O Paleolítico marca o início da produção artística e criação de ferramentas em pedra lascada. O Neolítico apresenta desenhos com mais contornos e detalhes de formas, além do desenvolvimento da agricultura, domesticação de animais e a vivência em comunidade. Na Idade dos Metais, mais uma grande transformação, a metalurgia. O manuseio do fogo e dos metais possibilita a criação de ferramentas com mais durabilidade. O homem já tem técnica e passa a exercer diversas funções na antiga comunidade, que passa a ter status de cidade. E assim as técnicas tradicionais da arte começam a crescer, adaptando-se às necessidades do homem, da sociedade. Surge a função de artesão. Você se lembra do significado dessa palavra? Vamos recordar. A palavra artesão deriva da palavra artesanato e significa aquele que trabalha com as mãos. Nas primeiras cidades da Idade dos Metais, os trabalhos mais comuns eram realizados por artesãos, como a produção de ferramentas e utensílios para atender às necessidades diárias, como cestas, cerâmicas e vestuário. Neste primeiro momento, o sentido da arte e a produção do artista estavam associados às necessidades básicas do homem. Expressar sua história, sua comunidade, a natureza e suas crenças, vestuário, alimentação e moradia. Vimos também que é importante termos o conhecimento da educação estética, para melhor compreendermos as transformações ocorridas nos contextos históricos ligados à arte. A educação estética é voltada para os sentidos, como forma de ampliar nossa visão sobre determinados assuntos, capacitando-nos a entender, apreciar ou mesmo criticar as diversas formas de expressões artísticas. Bom, também vimos as fases de evolução das técnicas artísticas das antigas civilizações, como as pinturas egípcias, as construções arquitetônicas dos maias, incas e hindus. As esculturas gregas e romanas, que representam a melhoria das técnicas, das ferramentas e da representação das formas. Nesse período, a arte e o artista passam a ter prestígio e status de arte, com referências ao belo. Na Idade Média, mais uma vez a arte se transforma e passa a ter sentido religioso e é representada por vitrais e iluminuras e pinturas com cenas bíblicas. Com o Renascimento, a Igreja perde o poder e a filosofia humanista e antropocêntrica ganha o espaço. O homem passa a ser o centro de tudo.
Nesse período, a necessidade de reprodução de imagens e de escrita cresceu, o que abriu espaço para técnicas artísticas como a xilogravura e depois para invenções, como a prensa de Gutenberg, de tipos móveis. Depois, tivemos a invenção da máquina fotográfica, a partir da ideia de Leonardo da Vinci da câmara escura. A fotografia permitiu o registro e a reprodução de imagens de forma mais rápida. Com a fotografia veio o cinema, o rádio, a TV e as diversas invenções que possibilitaram a criação do computador. Você percebe como o caminho evolutivo das tecnologias está contextualizado com as expressões e produções artísticas? Bem, na aula de hoje vamos conhecer uma nova cultura que surgiu no século XX, a partir das novas invenções que foram surgindo. Também vamos compreender a interação entre a nova cultura e a arte e o que a informática tem a ver com tudo isso. Também vamos conhecer alguns programas de computador que são facilitadores da produção e veiculação da arte em ambiente Windows e Linux. Vamos começar? Pois bem, a nova cultura que se originou a partir das novas invenções do século XX foi chamada cultura da mídia. A palavra mídia tem origem no latim e significa intermediário. É um termo utilizado na área de comunicação e se refere às tecnologias e recursos tecnológicos que promovem a transmissão e propagação da informação, seja ela oral, visual ou escrita, como rádio, TV e internet. Grande parte da população tem como foco de atenção principal a cultura de mídia, nas suas formas multimídia, que compreendem sons, textos e imagens, e essa nova cultura exige das pessoas novas habilidades e conhecimento para compreendê-la. Um desses meios multimídia é o computador. Seja qual for seu modelo, apresenta para seu usuário uma diversidade de informações e interfaces que criam novas produções culturais e, em consequência, novas formas de vida social e política. A arte, como produto dessa cultura e meio de expressão, potencializa mudanças e transformações sociais, como valores éticos e estéticos. Lembram da educação estética? Os elementos da linguagem visual, como cor, espaço, forma, matéria e técnica, são bem diferentes nos dias de hoje. Além disso, esses elementos são agregados a valores culturais, sociais, políticos, religiosos e representam não só o belo, mas ideias, protestos e críticas. O artista não apresenta apenas uma obra, mas uma obra com conteúdo contextualizado, que expressa o que ele pensa e sente. Voltando para a cultura de mídia, essa, por meio da publicidade, manipula os hábitos de consumo da sociedade, através de propagandas que criam necessidades, valores e status de consumo. Essa característica é chamada de cultura de massa, ou seja, a transformação de valores, gostos e conhecimentos em mercadoria. Aí você me pergunta, como assim, professora? Transformar gosto em mercadoria? E eu te respondo, isso mesmo. As mídias de comunicação são o principal vetor de propaganda de bens de consumo. Quantas vezes compramos coisas porque o artista que gostamos usa? Ou porque está na moda? Todo mundo usa e eu também tenho que usar. Isso é cultura de massa, é cultura de mídia. Nos deixamos levar por belas propagandas, com artistas e ambientes lindos e slogans que mexem com a nossa mente e influenciam o nosso gosto. Vou dar outro exemplo, as redes sociais. Uma pessoa tem seu perfil na rede social com suas características e uma foto tradicional. Mas seus amigos começam a mudar as fotos de perfil, colocam fotos de cabeça para baixo ou virada na horizontal. A pessoa mais que depressa dá um jeito de mudar sua foto para ficar igual, porque todo mundo está fazendo assim. Aí está novamente a cultura de massa.
As imagens da cultura de mídia têm um grande poder de influência, ditando o consumo de produtos, produzindo uma nova espécie de política com frases de impacto sem profundidade e representando comunidades de forma a orientar a vida diária e a maneira das pessoas se relacionarem. Essa mesma cultura e seus meios de produção contemporânea determinam a relação entre o artista e a sociedade. Como vimos, as transformações culturais vêm acontecendo desde o período pré-histórico, é o que chamamos de formações histórico-sociais, e que se divide em 6 tipos. A cultura oral, do período pré-histórico, a cultura escrita, com início na Grécia até a Idade Média, a cultura impressa no Renascimento, a cultura de massa e das mídias a partir do século XIX e a cultura digital, presentes até hoje de forma cumulativa, integrando-se uma à outra, promovendo transformações, sem extinguir a cultura anterior. O mesmo acontece com a arte, uma mistura de eras culturais em transformação contínua, onde todas as formas de expressão, desde as técnicas antigas às técnicas mais contemporâneas, com o auxílio tecnológico, convivem de forma harmoniosa, cada qual com seu devido valor histórico, social e cultural. Mas como surgiu a ideia de produzir arte por meio da informática? Quando essa tecnologia passou a ser uma ferramenta para artistas das mais diversas áreas? É o que vamos ver agora. Bem, sabemos que por meio da mídia computador, com um provedor de internet, podemos ter acesso aos mais diversos tipos de manifestação artística audiovisual, ou seja, imagens e sons. Podemos ver vídeos, escutar músicas, visitar museus virtuais, conhecer qualquer obra de arte através de uma pesquisa de imagens. Por meio das tecnologias, artistas divulgam seus trabalhos e a cultura artística de sua comunidade ou cidade, abrindo espaço para que a arte assuma seu papel de importância na formação do cidadão. Os multimeios tecnológicos estão cada vez mais presentes na arte, desde o processo de criação, execução e veiculação da arte nos meios de comunicação. Bem, para continuarmos, vamos conceituar a palavra informática. Esta significa informação automática, ou seja, que tem resposta rápida. A informática estuda as formas automáticas da informação, a forma como é coletada, seu processamento, armazenamento e como será apresentada nos meios eletrônicos. Assim como a escrita e o som, a imagem também é uma forma de informação, é uma linguagem não verbal. O papel da informática é processar todos os tipos de informação. E com base nesse pensamento, o artista Valdemar Cordeiro, juntamente com o físico Giorgio Moscati, foram os primeiros a utilizar o computador para criar imagens em 1960. Assim surge a informática aplicada às artes no Brasil. Eles conseguiram converter uma imagem fotográfica para o meio digital e posteriormente imprimi-la em papel através de um computador que ocupava salas inteiras de um prédio e com poder de cálculo muito inferior aos computadores que conhecemos hoje. O artista Valdemar Cordeiro percebeu a potencialidade da máquina e criou e dirigiu o Centro de Arteônica da Unicamp nos anos 70 e em 1971 realizou a exposição Arteônica com obras visuais impressas com impressora matricial. O artista percebeu as modificações ocorridas no processo de criação por meio da ciência da informação e definiu que a produção artística computacional tem como princípio morfogênico a lógica e a matemática. É o surgimento da estética digital, transformando a arte em arte universal. O desenvolvimento das linguagens de programação que criam os programas que conhecemos, como o Word, o Excel e outros, possibilitaram também a criação de programas que permitem a manipulação de imagens, sons e outros elementos da produção artística.
O computador passou a ser um meio de aplicação tecnológica na arte, permitindo sua edição e manipulação. Atualmente, o computador deixou de ser uma ferramenta de aplicação tecnológica para ser o criador tecnológico da arte, podendo simular todas as ferramentas tradicionais de criação artística, como pincel, lápis, buril, máquina fotográfica, filmadora, enfim, passou a ser meio de produção de arte com inovações técnicas. Uma das práticas artísticas mais comuns, tendo o computador como meio, é a manipulação de fotografias, com programas de edição de imagens digitais. Essa edição permite o melhoramento da qualidade visual nas cores e nas formas que a imagem apresenta. O trabalho de edição é de acordo com a funcionalidade da imagem fotográfica, revistas, jornais, quadrinhos ou internet. A manipulação da imagem permite alterações na cor, recortes, colagens, efeitos especiais e texturas, deformações de perspectiva, entre outros. No contexto da informática, a estética digital é ampliada, tendo seus elementos potencializados pela lógica matemática computacional, proporcionando ao artista que está manipulando a imagem uma quantidade maior de diversificações de cada elemento estético. Enquanto, na estática tradicional, temos uma paleta de cores com média de 256 tons e nuances, baseando nas cores primárias, azul, vermelho e amarelo, essa possibilidade na estética digital é 256 na potência de 3. Faz as contas para você ver. Mais de 16 milhões de possibilidades de cores, entre tons e nuances. São tantas as possibilidades de criação e manipulação de arte por meio tecnológico que todas as áreas de manifestação artística buscam recursos digitais para trazer de forma criativa efeitos especiais ao produto final. No cinema, por exemplo, existem muitos efeitos de som e imagem que são produzidos por recursos digitais, que enriquecem as produções cinematográficas e encantam o público. As produções contemporâneas estão informatizando todo o processo de criação de filmes, substituindo equipamentos por projetores multimídia e câmeras digitais, películas por DVDs e aparelhos de edição e montagem linear por programas de edição e montagem linear digitais. Percebemos que a hierarquia das mídias foi alterada com o desenvolvimento das tecnologias. No século XX, o cinema ocupava o primeiro lugar, seguido pela TV, depois o vídeo e, posteriormente, as imagens transmitidas por computador. Com a inovação e integração das mídias, essa hierarquia tem seus dias contados em função da tecnologia digital. O cinema de animação é um exemplo da funcionalidade digital. Através do computador é realizada toda a criação do desenho, personagens, ambientes, cenários, movimentação ou animação, áudio, edição e efeitos especiais. No Brasil, foi criado o primeiro desenho de animação, Cassiopeia, o que tornou o Brasil um pioneiro do cinema virtual. Muitos são os desenhos e animações que existem atualmente, frutos da animação digital. Existe uma enorme variedade de programas de animação 2D e 3D, tanto para o sistema operacional Windows como para o sistema Linux. Alguns são proprietários, ou seja, você precisa pagar uma assinatura para ter o programa, e outros são gratuitos, você pode baixá-los de graça na internet. Por exemplo, o Blender e o K3D são programas gratuitos. O Studio Max 3D e o Autodesk 3D são proprietários. Atualmente, é difícil uma produção cinematográfica que não possua em seu desenvolvimento o CGI, ou seja, computação gráfica de imagem. Um outro exemplo de animação é o videoclipe.
expressão artística que funde a imagem da TV, do vídeo e a música, além de interagir com outros elementos estéticos como o desenho. Os programas utilizados para a criação de imagens de vídeo são os mesmos da produção de filmes, e a tendência é a aproximação cada vez maior das duas técnicas. Temos o videoclipe, o vídeo, o filme de curta-metragem e o filme de longa-metragem. O videoclipe é um filme curto em suporte digital com objetivos musicais ou publicitários. O vídeo é uma gravação e reprodução de imagens que pode ou não ter sons. O curta-metragem é um filme com, no máximo, 30 minutos de duração e tem objetivo estético, educacional, informativo ou publicitário. O longa-metragem é um filme com duração mínima de 70 minutos e é a parte principal da produção cinematográfica. O processo de criação digital passa pela câmera de filmar, computador, programa de edição digital e programa digital de montagem linear para chegar ao produto final, o filme. Tudo o que falamos até aqui sobre produção, edição e manipulação de imagens, criação de vídeos e filmes, compõe uma categoria artística denominada arte digital. Essa categoria artística surgiu juntamente com os primeiros computadores em 1960. Lembra da experiência do artista Valdemar Cordeiro, que falamos anteriormente? Da exposição Arteônica? A arte e a informática são velhas companheiras. Com o advento da internet, a arte digital está se popularizando, pois na rede todos têm acesso a todo tipo de informação, inclusive arte, com visitas virtuais a museus e galerias, além das páginas de artistas que produzem arte digital e outras expressões. O computador passou a ser mais uma ferramenta na criação, produção e expressão artística. Essa ferramenta faz uma releitura das técnicas conhecidas e acrescenta a elas novas possibilidades, abrindo espaço para inovações tecnológicas como a computação gráfica, a melhoria dos equipamentos de saída gráfica de imagem, como impressoras e monitores. Temos hoje cyberarte, cyberintervenção, cybercultura e outros termos com o prefixo cyber, que identifica a presença de grande concentração de tecnologia, principalmente computador e internet. Temos até cyberamigo, isso mesmo, aquele amigo virtual. Assim como a arte, a computação gráfica converte elementos ou dados em imagem para apreciação ou manipulação. Com a evolução tecnológica, veio a interatividade, ou seja, uma relação entre imagem, máquina e indivíduo. Uma categoria artística que representa esse fato é o videogame. Além de ter a função de divertir, os jogos ganham função pedagógica no ensino-aprendizagem de diversas áreas, em todos os níveis de ensino. Com muita criatividade e imaginação, designers, programadores, artistas e cineastas se interessaram pela exposição Game On, em Londres, que marcou o reconhecimento cultural dos jogos para computador. Esses jogos podem ser voltados para o lazer ou podem representar simulações ou mesmo para a poética artística. Os videogames se tornaram arte popular e fazem parte de uma cultura de massa, onde todos discutem jogos com a mesma paixão com que a geração anterior falava de astros de cinema. O apelo da inclusão digital e as facilidades proporcionadas pelas novas tecnologias influencia grande número de pessoas, o que pode significar um crescente número de novos programadores, criadores de jogos e aplicativos ou cineastas. Criar um programa é uma nova forma de desenhar, contribuindo desde o projeto inicial do jogo eletrônico para o realismo gráfico. Construir imagens bidimensionais ou tridimensionais, criar músicas digitais e programar personagens e ambientes que simulam muitas vezes a nossa realidade e o comportamento de seres humanos ou animais.
ou então ambientes surrealistas, com seres fantásticos, guerreiros e monstros. Tudo faz parte do ato de criar. Uma ideia que quer ser expressa de alguma forma, por algum meio. Mas não só de diversão vive a arte e a tecnologia, tem também o papel social, como a Wiki na Rua, uma rede social criada pelo Laboratório de Pesquisa em Arte Computacional na Universidade de Brasília, com o objetivo de possibilitar que cada indivíduo, em qualquer lugar do país, possa intervir ou modificar o seu contexto urbano por meio da arte, com imagens, sons, animações e textos. Por meio de uma cartografia colaborativa, é incentivado o interativismo, onde as pessoas podem apresentar imagens, vídeos e informações culturais de qualquer lugar. Assim, a Wiki na Rua possibilita que muitas pessoas conheçam as manifestações culturais de localidades distantes, postadas por artistas, grupos culturais e colaboradores que valorizam a cultura. Já falamos de vídeo, de efeitos visuais, de cinema e redes sociais, mas não podemos esquecer os efeitos sonoros, a música. Como sensibilizar o espectador sem música? Também tem tecnologia para a música. Os programas digitais de criação musical conseguem simular todos os instrumentos tradicionais, desde os instrumentos de sopro até a percussão, além de permitir editar, colar e mesclar sonoridades de forma harmoniosa. Com programas de musicalização digital, um único músico consegue compor músicas para qualquer instrumento. Os DJs são os artistas da música digital. Eles trabalham um conteúdo de músicas selecionadas e previamente gravadas, diversificando seu trabalho de acordo com o público-alvo. Também no teatro está presente a informática e seus recursos na criação de cenários, iluminação e sonorização. As cenografias deixaram de ser materiais para ser digitais, por meio de imagens, animações ou iluminações, controladas por computador. Na dança, foram realizados trabalhos de registro de movimentos do corpo por meio computadorizado, que utiliza elementos simples de edição, como posturas animadas. Até agora, vimos algumas possibilidades resultantes dos recursos da informática aplicada às artes, do uso do computador como meio poderoso para a criação de imagens e sons, o que não exclui a possibilidade de artistas e técnicos continuarem a se interessar pelas técnicas tradicionais. As técnicas tradicionais se juntaram às digitais, proporcionando uma nova era tecnológica e artística. Com as novas inovações, outras opções de ferramentas tecnológicas surgiram, como o tablet, facilitando ainda mais o processo de criação artística, devido sua funcionalidade de transporte e manuseio. Com teclado touchscreen ou lápis digital, o tablet pode se transformar em uma prancheta de desenho em segundos, bastando um clique. Muitos são os aplicativos para tablet, para tratamento de fotos, vídeos, sons, animações e suas combinações. Produzem novas experiências artísticas digitais. Entre eles, destacamos 3. Aplicativos para museus virtuais, que permitem uma visão 3D e navegação pelo museu. Aplicativos para tratamento digital de imagens e sons, como o Paint ou GIMP. Aplicativos e sites para interagir na internet com recursos artísticos de multimídia interativa. Assim como as descobertas feitas pelo homem pré-histórico provocaram um profundo impacto na evolução da humanidade, em todos os seus aspectos, principalmente na arte e na técnica, que contribuíram para o desenvolvimento da tecnologia, a fotografia e o cinema transformaram a iconografia dos séculos XIX e XX, o que permitiu que víssemos desde a invenção do computador e seus periféricos uma transformação do meio audiovisual, desde a criação, produção e manipulação.
Essas transformações registram as mudanças relacionadas com a passagem dos processos de criação artesanais e mecânicos para sistemas digitais, que transmutaram, ou seja, alteraram as formas de criação, geração, transmissão, conservação e percepção dos elementos audiovisuais. Em todas as linguagens artísticas, a informática foi incorporada em seu processo de criação, surgindo novos padrões estéticos, como a interatividade, que permitiu ao espectador se tornar parte indissociável da obra. Ele passa a ser agente ativo na obra de arte. Os espaços virtuais criados na internet para a divulgação de uma nova tendência artística faz surgir uma nova cultura, a cybercultura, a cultura por meio tecnológico. Como você pode perceber, a arte e a informática juntas nos oferecem novas possibilidades de expressão e apreciação de arte. Agora vamos conhecer melhor algumas ferramentas de apresentação audiovisual e manipulação de imagens para os sistemas operacionais Windows e Linux, que podem potencializar o seu trabalho como educador, utilizando recursos de multimídia. Mas antes de falarmos sobre essas ferramentas, vamos abordar um assunto importante: composição artística visual. Você acha que somente os artistas se preocupam com proporção, cores, equilíbrio? Está enganado. Ninguém quer fazer uma apresentação audiovisual de qualquer jeito, sem organizar os espaços ou definir padrões. Para isso, temos 4 aspectos a serem estudados e analisados antes de efetivar uma apresentação: o elemento dominante, a proporção entre os elementos, a utilização de cores e a harmonia entre os elementos. Pois bem, o elemento dominante é o foco da atenção de sua apresentação, podendo ser foto, desenho ou texto. Este elemento vai estabelecer a composição dos demais elementos. Por exemplo, se o seu elemento dominante for uma imagem, as cores do texto e o plano de fundo devem estar de acordo com a imagem, para que não tirem a atenção da imagem. O segundo item é a proporção dos elementos visuais. Quando falamos em proporção, falamos em equilíbrio, de forma que todos os elementos sejam distribuídos na apresentação de forma harmoniosa. Não podemos ter uma apresentação com o elemento dominante textual, onde o título aparece em tamanho gigante e o restante do texto com letra pequenina. Ou em uma mesma página, fotos com tamanhos diferentes, uma muito grande, outra média e uma pequena. Precisa ter equilíbrio, harmonia, proporção. Os elementos devem ser proporcionais entre si para garantir uma bela apresentação e melhor compreensão para o espectador. Agora vamos falar de um elemento que tem uma importância especial, por ser o primeiro elemento a ser percebido pelos olhos: a cor. Este elemento tem inúmeras possibilidades de combinações e harmonias, mas uma escolha errada pode acabar com todo o seu trabalho. É recomendado que se inspire em cores da natureza, que são consideradas harmoniosas em diversas combinações. Use cores suaves, que não vão agredir visualmente o espectador. Por exemplo, imagine uma apresentação com plano de fundo amarelo, texto em vermelho e imagens multicoloridas. Você conseguiria olhar para ela com tranquilidade? Ou esse choque de cores afetaria sua visão? Por isso, é importante pensar no uso de cores de sua apresentação. Uma multiplicidade de cores pode ter aspecto negativo, causando desarmonia e distanciando o seu trabalho do objetivo que foi estabelecido. Para terminar o tema composição artística, vamos falar de composição harmônica entre os elementos, ou seja, a forma de organizar os elementos sobre o plano, para que todos consigam exercer o seu papel fundamental dentro do contexto proposto. Aí você me pergunta, como assim? Eu vou te responder. Você deve organizar texto, imagem e cores, de forma que o espectador possa visualizar cada um e ao mesmo tempo compreendê-los em seu conjunto, sem que contrastem entre si. Vamos ao exemplo.
Estou montando minha apresentação e coloco um desenho em preto e branco para ilustrar, um texto em vermelho e cores de plano de fundo verde. O que você vai ver primeiro? Qual desses elementos está chamando mais atenção? Nesse caso, os elementos estão contrastando um com o outro e com certeza você vai ficar sem saber para onde olhar. Procure organizar sua apresentação pensando nesses 4 aspectos que falamos e com certeza terá uma bela apresentação ao final do trabalho. Bem, vamos conhecer as nossas ferramentas para apresentação e manipulação audiovisuais. A primeira ferramenta é o PowerPoint, um programa do sistema operacional Windows que pode conter simultaneamente imagens, animações, textos e sons por meio de slides ou quadros. Toda apresentação do PowerPoint é composta por uma sucessão de slides de acordo com a necessidade do trabalho ou apenas um slide. Em cada slide pode ser inserido um ou mais elementos audiovisuais, como textos, sons, imagens, vídeos, animações ou música. Cada elemento fica em uma caixa de redimensionamento que permite a edição do elemento e sua movimentação dentro do slide. Cada caixa possui um ícone ou desenho que indica sua função. Por exemplo, na caixa de som ou música aparece um ícone de alto-falante. Na caixa de imagem aparece um ícone como uma paisagem. Na caixa de gráficos aparece um ícone de gráfico e assim por diante. Na janela inicial do PowerPoint, você vai encontrar a barra de títulos, que recebe o nome de seu arquivo quando você salva seu trabalho, a barra de menus, que contém todas as ferramentas para a execução do seu trabalho, e o slide inicial, para que você inicie o seu trabalho. Assim como a caixa de redimensionamento, as ferramentas também são identificadas por ícones de desenho. Outra ferramenta do Windows é o Paint, uma ferramenta de desenho que pode ser usada para criar desenhos ou exibir e editar imagens digitalizadas ou arquivos de imagens com extensão compatível. As imagens produzidas ou editadas no Paint podem ser impressas ou utilizadas em outros documentos de outros programas, como o próprio PowerPoint. Esse programa simula as ferramentas manuais, como o lápis, o pincel, a goiva, a borracha, rolos de pintura, latas de spray, tesoura e outros. Assim como o PowerPoint, sua interface principal possui barra de título, barra de ferramenta e uma área central em branco para você expressar toda a sua criatividade. Agora, vamos conhecer as ferramentas para o sistema operacional Linux. O BR Office Impress é uma versão do PowerPoint para o Linux. O BR Office é uma suíte de aplicativos, assim como o Microsoft Office, que contém o Word, PowerPoint, Excel, Paint e outros. O BR Office contém aplicativos equivalentes aos aplicativos do Windows, entre eles o Writer, o Calc, o GIMP e o Impress. O Impress é um programa de apresentação de slides e possui os mesmos recursos que o PowerPoint. Apresentar slides com multiplicidade de elementos e com ferramentas que possibilitam sua edição e manipulação. O Impress possui apenas uma diferença em relação ao PowerPoint, um assistente de apresentação. Ao iniciar o aplicativo, a primeira janela é o assistente de apresentação, onde você pode tomar todas as decisões de designer antes de começar sua apresentação. Se você já conhece o aplicativo, basta ignorar a janela de assistência e escolher a apresentação em branco para começar a criar. Outra ferramenta para Linux que possibilita edição, criação e manipulação de imagens como o Paint é o GIMP. Esse aplicativo possui todas as ferramentas e funções do Paint e é gratuito. Permite a edição de imagens, montagens, colagens e aplicação de texturas, cores, recortes, enfim, pode usar sua criatividade à vontade. As unidades 4 e 5 do seu caderno didático possuem um passo a passo para cada uma das ferramentas que apresentamos aqui para vocês.
Nas nossas aulas, procuramos apresentar para vocês como as ferramentas tradicionais de criação artística se transformaram em ferramentas digitais, aumentando a possibilidade de criação e gerando novos conceitos estéticos e expressão de arte. O computador passou a ser um novo meio de expressão das ideias. Podemos concluir que a arte contemporânea passou a ter como elemento de criação e interação a informática, que foi introduzida em todas as áreas de manifestação artística, exercendo uma diversidade de funções e trazendo novas possibilidades de expressão, produção, criação, divulgação, armazenamento e vivência artística. As ferramentas tecnológicas não substituíram as tradicionais, mas como estas trabalham de forma eficaz para trazer ao espectador uma diversidade de trabalhos que possuem beleza, sentimento, ideias e que falam por si só. Esse é o papel da informática aplicada às artes, expandir o conhecimento por meio da arte, permitindo que você, educador, possa se expressar de forma diversificada em uma linguagem atual, contemporânea e que assim possa alcançar seu objetivo, promover o ensino-aprendizagem na sua comunidade escolar. Hoje, caminhamos pela história da arte digital e suas ferramentas tecnológicas que possibilitaram o surgimento de novas expressões artísticas e conceitos estéticos, além de conhecermos um pouco sobre a cultura cyber, onde tudo está relacionado com a tecnologia. Também vimos como a informática se entregou à arte de forma efetiva, relendo as técnicas tradicionais e potencializando seus resultados por meio de inovações técnicas e digitais. Conhecemos algumas ferramentas básicas de apresentação e manipulação audiovisual, tanto para o Windows como para o Linux. Agora é com você. Pegue seus novos conhecimentos e os coloque em prática. Use sua criatividade e promova essa integração arte e informática na sua comunidade escolar. Não se esqueçam de postar suas dúvidas e questionamentos no Fórum Tira Dúvidas, de participar efetivamente dos fóruns de discussão, apresentando suas considerações sobre a disciplina ou mesmo compartilhando conosco imagens que retratem o que estudamos. Consulte seu livro didático sempre que necessário. Fiquem atentos às atividades propostas, sejam criativos. Bons estudos e até mais!